O mistério do navio Ourang Medan. Águas do Estreito de Malaca. Imagine navegar por um oceano aparentemente calmo, cercado apenas pela imensidão das águas e pelo som constante das ondas. Em alto mar, qualquer mensagem de rádio pode significar a diferença entre a vida e a morte, mas algumas transmissões carregam algo muito mais perturbador do que um simples pedido de socorro. Existe um caso que, há décadas, intriga historiadores, pesquisadores e amantes de mistérios marítimos. Uma história envolta em relatos contraditórios, documentos desaparecidos e perguntas sem resposta. Um episódio tão estranho que muitos acreditam tratar-se apenas de uma lenda. Outros, porém, afirmam que ele realmente aconteceu. Esta é a história do navio Ourang Medan, protagonista de um dos mais misteriosos SOS já registrados. Tudo teria acontecido entre o final da década de 1940 e o início dos anos 1950, nas águas do Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. Diversas embarcações que cruzavam a região captaram uma transmissão incomum em suas frequências de rádio. A voz do operador era fraca, mas compreensível. A mensagem dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estão deitados na sala de cartas e na ponte de comando. Provavelmente toda a tripulação está morta. Durante alguns segundos, apenas um ruído estático tomou conta da transmissão. Então veio a última frase: eu morro. Em seguida, o rádio ficou completamente silencioso. Nenhuma outra comunicação foi recebida. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas o vazio. Preocupadas com o pedido de socorro, embarcações próximas iniciaram imediatamente uma busca pela origem da transmissão. Algum tempo depois, um navio mercante conseguiu localizar um cargueiro vagando lentamente pelo mar, sem qualquer sinal de atividade. Seu nome estava pintado na popa: Ourang Medan. Do lado de fora, tudo parecia estranhamente normal. Não havia sinais de colisão, incêndio ou tempestade. As cordas permaneciam presas, os mastros estavam de pé e nenhuma embarcação auxiliar havia sido lançada ao mar. A ausência de movimento chamava a atenção. Uma equipe de resgate decidiu embarcar. O silêncio que encontraram foi descrito como inquietante. Ao caminhar pelo convés, os marinheiros encontraram o primeiro corpo. Depois outro. E outro. Em poucos minutos perceberam que toda a tripulação estava morta. O capitão permanecia na ponte de comando. O operador de rádio continuava sentado diante do equipamento, como se tivesse enviado a última mensagem poucos instantes antes. Marinheiros estavam espalhados pelo convés e pelos corredores internos. Até mesmo o cachorro do navio havia morrido. O mais impressionante era que nenhum dos corpos apresentava ferimentos visíveis. Não havia sangue. Não havia sinais de luta. Nenhuma arma. Nenhum indício de ataque. Mas havia algo impossível de ignorar. Todos tinham expressões de absoluto terror. Os olhos permaneciam completamente abertos. As bocas estavam entreabertas. Alguns corpos tinham os braços erguidos, como se tentassem afastar alguma coisa invisível. Outros apontavam para o céu. Era como se todos tivessem presenciado exatamente o mesmo acontecimento. E morrido praticamente ao mesmo tempo. Enquanto examinavam a embarcação, os socorristas perceberam outro detalhe estranho. Alguns compartimentos internos estavam anormalmente frios. Isso era extremamente incomum para um navio localizado em uma região de clima tropical. Ninguém conseguia explicar aquele fenômeno. Sem encontrar sobreviventes, a equipe decidiu rebocar o Ourang Medan até o porto mais próximo para uma investigação completa. Mas esse plano jamais seria concluído. Pouco depois do início do reboque, fumaça começou a sair dos porões do navio. Os marinheiros perceberam o perigo e cortaram rapidamente os cabos de reboque. Segundos depois, uma enorme explosão sacudiu a embarcação. O casco foi envolvido por chamas. Em poucos minutos, o Ourang Medan desapareceu sob as águas, levando consigo todas as possíveis evidências. Com o naufrágio,
o mistério tornou-se ainda maior. Sem destroços para analisar e com poucos registros disponíveis, começaram a surgir inúmeras teorias. Uma das hipóteses mais discutidas afirma que o navio transportava secretamente produtos químicos extremamente perigosos. Entre as substâncias mencionadas estão cianeto de potássio e nitroglicerina, materiais capazes de liberar gases tóxicos ou provocar explosões caso fossem armazenados de forma inadequada. Se algum vazamento tivesse ocorrido, a tripulação poderia ter sido rapidamente intoxicada. Essa teoria explicaria a morte súbita dos marinheiros. No entanto, ela não esclarece completamente as expressões de terror encontradas nos rostos das vítimas. Outra possibilidade envolve o monóxido de carbono. Um incêndio oculto poderia ter consumido o oxigênio do interior da embarcação, produzindo um gás invisível e letal. Embora essa hipótese seja considerada plausível por alguns especialistas, ela também não responde por todos os detalhes descritos nos relatos. Com o passar dos anos, surgiram interpretações muito mais misteriosas. Alguns acreditam que o Ourang Medan tenha sido vítima de um experimento militar secreto realizado no período pós-Segunda Guerra Mundial. Outros sugerem que a embarcação transportava armas químicas proibidas, cuja existência jamais foi oficialmente reconhecida. Há ainda quem associe o caso a fenômenos paranormais. Segundo lendas de marinheiros que navegavam pela região, certas áreas do Estreito de Malaca seriam palco de acontecimentos inexplicáveis há séculos. Relatos falam sobre navios fantasmas, luzes misteriosas sobre o mar e aparições que desapareceriam sem deixar rastros. Em um mundo onde satélites monitoram os oceanos e navios são acompanhados em tempo real, é difícil imaginar que uma embarcação inteira possa se transformar em um dos maiores mistérios da história marítima. Mas o mar sempre guardou segredos, e talvez alguns deles nunca sejam revelados. Enquanto as águas do Estreito de Malaca continuam sendo cruzadas diariamente por milhares de embarcações, a história do Ourang Medan permanece viva, lembrando que nem todos os enigmas encontram uma resposta definitiva. E talvez a pergunta mais inquietante de todas continue sendo a mesma. O que fez toda aquela tripulação olhar para o vazio com uma expressão de puro horror, instantes antes de morrer? Talvez a resposta ainda esteja escondida nas profundezas do oceano, onde o silêncio guarda histórias que o tempo jamais conseguiu explicar.